Quem não estava terça-feira aqui, levante a mão. Muita gente, que pena. É um dos cultos que nenhum de vocês deve perder. É o de terça-feira. Porque é o culto de ensino. E normalmente a gente traz um ensino didático que vai ajudar na compreensão do mundo real, das nossas vidas hoje. E nós falamos na terça-feira sobre 3 tipos de vozes. 3 tipos de vozes que há no mundo: a de Deus, a do homem e a de Satanás. E quem perdeu realmente uma grande bênção. Mas hoje nós vamos falar sobre crise. Eu disse crise, que são situações difíceis que enfrentamos e que precisamos de uma resposta, de uma solução. Precisamos tomar algumas atitudes. E o maior problema não é a crise em si, mas é como sair dela. E nós escolhemos esses 2 versículos e a gente vai começar a entender o que Jesus estava dizendo. E ele lhe disse. Quem foi que disse? Quem disse? O Pai. A quem o Pai disse? Ao Filho. E o que ele disse ao Filho? Tu sempre estás comigo. Por que ele disse ao Filho que o Filho sempre estava com ele? Porque o Filho estava revoltado. Porque o Filho se sentiu desprestigiado. Porque o Filho se sentiu esquecido. A revolta é algo que é formado no coração do homem quando ele se acha melhor, mais importante, quando ele quer atrair a atenção das pessoas para ele. E quando esta atenção não é lhe dada devidamente como ele quer, ele se revolta. E aí fica com mimimi. Você não gosta de mim, você se esqueceu de mim, você não me ama mais, você não liga para mim, você me deixa só. Isso acontece da esposa em relação ao esposo e vice-versa, mas também nos laços familiares, de pai com filho, de filho com pai, por aí vai a vida. No versículo 32, o pai tenta justificar a sua atitude. Ele disse: olhe, meu filho, ele estava falando com aquele filho mais velho, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E agora vamos
dá entendimento ao tema crise. Aquela família estava passando por uma grande crise. E existem muitos tipos de crise. A mais comum e mais conhecida é a chamada crise financeira ou econômica. É quando as despesas não batem com as receitas. Ou seja, quando achamos que estamos ganhando pouco e não dá para as necessidades que temos. Isso é o que muitos acham. E a melhor forma de combater isto não é se revoltando. Também acontece quando o arrimo da família perde o emprego. Às vezes os dois trabalham, um perde o emprego, então o salário é achatado, ou seja, é dividido por dois, ou seja, fica menos um salário. E se já era difícil com 2 salários, agora com um vai ficar mais difícil ainda. E há pessoas que se desesperam e dizem, não vai dar mais para viver assim. Claro que dá. O maior problema da humanidade, nossa, é porque nós estamos sempre de olho em quem está lá na frente. Mas se você parar, tiver um cuidado de olhar para trás, você vai perceber que vem muita gente na fila atrás de você, pior do que você. Estou falando economicamente. Glória a Deus. Por isso, uma das formas melhor de sair da crise é vivendo segundo as suas possibilidades. Glória a Deus. Por exemplo, você ganha 3.000 reais. Aí lhe oferecem um cartão com limite de 10.000. Aí você quer. Para quê? Para colocar o nome no SPC? Como é que com 3 você paga 10? Não tem como. É fácil assim. Vamos lá. A crise desta família não era econômica. A crise desta família não era financeira. Pelo contrário, economicamente eles sobejavam em dinheiro. O chefe da casa, o pai daquela família, era um latifundiário. Tinha dinheiro de sobra. Mas a crise nesta família foi crise sentimental. Foi crise no coração. Porque num determinado dia, um dos filhos, a saber, o mais jovem, ele procurou o pai. Mas quando ele procurou o pai, não foi para pedir um conselho. Ele não queria um conselho. Ele procurou o pai já decidido o que ele queria. Como o irmão que me procurou e disse, olha pastor, eu vim aqui para o senhor fazer uma oração para mim, por mim, que eu estou indo a São Paulo, eu já comprei a passagem, e o senhor ore, porque se for da vontade de Deus, eu vou. Eu digo, vou orar não, irmão. Ele disse, pastor, ele chega a se assustou. Eu disse, vou orar não. Por quê?
Eu digo que independente da vontade de Deus, você vai. Não, pastor, não vou não. Eu digo, como não, se você já comprou a passagem? Essa oração era para ser feita antes de você comprar a passagem. Porque se Deus dissesse não, aí você dizia, eu não vou. Então há coisas que nós nos precipitamos e queremos que Deus abençoe. Não é? Então vamos lá. A crise começou quando o filho caçula, ele procura o seu pai. Já tinha decidido que não continuaria mais naquela casa, com aquela família, a saber, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua mãe, com os empregados daquela fazenda. Não, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Mas não está boa a vida que você está levando? Tá não. Por que não? Porque essa casa é cheia de regras. Casa cheia de regras é casa que tem ordem. Casa que não tem regra é casa sem ordem ou desordenada, bagunçada. As leis existem exatamente para isso, para pôr em boa ordem a cidade, o estado, a nação. Então existem leis para isso, para pôr em ordem. Então toda casa tem que ter as suas ordens. Então aquele moço, ele já não aceitava mais. É como muitas pessoas que dizem, não, na Assembleia de Deus eu não quero, eu não fico. Por que não? Ah, porque a Assembleia de Deus, ela é muito rígida. É muito rígida na Assembleia de Deus. Mulher não pode cortar cabelo, não pode usar um transilim, não pode, não pode. Não dá para mim não. Eu vou para uma igreja que eu possa fazer tudo. E vai embora. E eu digo, Deus abençoe. Então assim foi este moço. Vamos lá. Versículo 12. Vamos trabalhar, meu jovem. O mais moço deles, dos dois filhos que aquele pai tinha, disse ao seu pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ou seja, eu quero a minha herança. Eu tenho direito, porque eu também sou filho. Eu sou filho, então eu tenho direito à minha herança. Pergunta número 1. Aquele jovem, verdadeiramente, ele tinha direito da herança do pai? Sim ou não? Não ouvi. Sim ou não? Sim ou não? Ninguém sabe. Sim ou não? Não. Por que não? Porque o pai estava vivo. O filho só tem direito à herança do pai quando o pai morre. Enquanto o pai estiver vivo, o filho não tem direito à herança. Aleluia. Tanto é que em São Paulo, coisa de 4, 5 anos atrás, uma jovem
bonita, filha daquele casal, que morava numa baita de uma mansão, ela contraiu um relacionamento com o namorado e tal, e queria aos pais, não é por aqui não, olha, vamos seguir a nossa vida por aqui. E ela, com interesse na riqueza do pai, junto com o namorado, numa noite, os dois mataram o pai e a mãe, para ficar com a herança. Bom, aquele moço procura o pai e pede a parte da sua herança. O pai podia ter se levantado bravo, dado uma corça naquele menino e dizer: procure o seu lugar, rapaz, vai trabalhar para construir seu patrimônio. Mas não. Aquele pai, daquele coraçãozão assim, bem grandão, que não queria que o filho se decepcionasse, sofresse. Aí o pai reparte a herança e deu a ele o que ele estava querendo, muito dinheiro. Pense, um homem latifundiário, como eram 3, o irmão mais velho, a mãe e ele, eram os 3. O pai morrendo, a herança era dividida para os 3. Então o pai pegou a terça parte, disse: ô, meu, faça de conta que eu morri, vou dividir por 3, está aí, a terça parte é sua, 1/3 é seu. E ele pegou aquele muito dinheiro e disse: eu vou para um lugar o mais distante possível, ou seja, quanto mais distante eu ficar da minha família, melhor para mim. Por quê? Porque eu vou ter liberdade de viver como eu quero, de fazer o que eu quero e de gastar como eu quero. Na verdade, ele estava pensando que ele iria viver a liberdade que ele sonhava, mas não era a liberdade que ele queria, porque isto não é liberdade, isto é libertinagem, diferente de liberdade. Então aquele moço, depois de pegar a herança que ele entendeu que lhe pertencia, ajuntou tudo quanto tinha, partiu, no versículo 13 eu estou, para uma terra longínqua e ali desperdiçou. Eu disse desperdiçou, estragou, gastando dissolutamente. Porque normalmente quem não suou para conseguir nem para conquistar as coisas não sabe o valor que elas possuem. Só sabe o valor de cada centavo, só sabe o valor de cada moeda quem, mas quem as recebe de mão beijada não sabe o valor que ela tem. Outro dia, nessa época eu pastoreava em Maceió, cooperando com o meu pastor e presidente, e eu fui ver como os irmãos viviam, os irmãos fiéis da igreja, irmãos fiéis dizimistas. E eu fui aonde? Eu fui no mercado da produção. Glória a Deus. Quando eu cheguei no mercado da produção,
Por onde eu passava era uma festa. Meu pastor, o senhor aqui, a pessoa ficava até admirado. Aquele mercado lá da produção, ali embaixo do centro de Maceió, é fedido, é horrível. Olha, um mau cheiro tão grande. E eu entrei naquela ala, a ala do peixe, pelo amor de Deus. E eu via lá os irmãos e as irmãs, tudo fedido, com a mão naqueles peixes, naquele negócio suado, misturava cabelo com suor, com gosma de peixe, e pegava na carne, e lá vai para o feijão. E eu fiquei olhando, digo, meu Deus do céu. Os irmãos numa trabalhada dessa, uma trabalhada terrível, passa o dia todo aqui e chega ali 4 horas da manhã, né? O peixe que vem dos interiores, que passa para eles, né? Eles vão receber esse peixe 3 horas da manhã, descarregar o caminhão, tal, que vem da lagoa, do mar. Eles começam 3 horas da manhã, vai até 3 da tarde, 4. E quando termina o dia, eles não ganham esse dinheiro todo, ganham pouco. E aquele pouco que ele tem, o que ela ganha, aí vai lá e tira o seu dízimo e leva para a casa de Deus. E eu fiquei pensando, como é que Deus está vendo isto? Então nós não temos o direito de pegar esse suor, esse sacrifício e gastar de qualquer maneira, porque ali é sangue e suor. Mas aquele moço não sabia destas coisas. O intuito da mente dele era só gastar, era só viver a vida que ele achava que era a melhor. E ele gastou tudo dissolutamente, constituiu muitos, entre aspas, amigos, aleluia, com mulheres, com bebedeiras, enfim, com tudo quanto o mundo de orgia convida. Porém, um dia, ele descobriu que a riqueza que ele trouxe havia se acabado, que ele não era mais rico, que agora ele era pobre. E a primeira coisa que aconteceu, os amigos desapareceram, porque não era um amigo deles, era amigo do dinheiro dele. Mas sendo ele um jovem prendado, formado, ele disse, isso não é problema, eu tenho formação, eu vou me virar, vou procurar um bom emprego, e vou ganhar bem, e vou tocar a vida. Mas, para a surpresa dele, ou ironia do destino, houve uma crise muito grande. E nesta crise, ele não conseguiu emprego em lugar nenhum. E agora ele começou a vender o que ele tinha, que trouxe de casa, como roupas de marca, sapato, tênis de luxo, e essas coisas todas que todo jovem gosta. E de repente também isso acabou. E quando ele acabou, ele dizia, agora? E agora? Ele foi procurar emprego, todas as portas fechadas, porque está escrito, a porta que Deus fecha, ninguém abre, e aquele abre, ninguém fecha.
E aquela porta foi Deus que fechou, porque Deus o amava. Deus queria dar uma lição nele. Ele precisava se arrepender dos pecados que ele fez. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. E ele brincou e zombou de Deus. Há muitas pessoas hoje fazendo a mesma coisa. E agora, ele conseguiu o único emprego, que foi para cuidar de porcos. Ele era judeu, e judeu não podia se aproximar de um porco, porque porco ainda é considerado para os judeus imundo. Mas era a única coisa que ele conseguiu. E foi trabalhar, e a Bíblia diz que a fome que ele estava passando era tão grande que ele desejava comer as alfarrobas que era dada ao porco. A ração, não era, a gente fala isso, pensa que é lavagem, não, era a ração mesmo. E isto não lhe era permitido. Ou seja, nem ração de porco ele tinha o direito de comer. Por quê? Brincou com Deus. Amados, mas a Bíblia diz versículo 17, leia para mim, só a primeira parte, depois a gente tem o resto. Vamos lá? E caindo, que foi que ele disse? Eu aqui pereço de fome. Ele lembrou-se da vida que ele tinha na sua casa junto à sua família. Ele lembrou disso aí. Ele caiu em si. Quando ele cai em si, aí ele encontra a resposta para uma dura realidade. Você tomou uma atitude errada. Mas o problema era ele olhar para ele, fedido, sujo, maltrapilho e descalço. Ele não tinha dinheiro para comprar uma sandália. E agora ele pensou: e como será que o meu pai está em relação a mim por tudo quanto eu fiz a ele? A Bíblia diz que Deus não terá ocupado por inocente. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Por isso, devemos ter muito cuidado com aquilo que estamos semeando, porque cada um só colhe aquilo que planta. Se você plantar uva, você vai colher uva. Se você plantar abacaxi, vai ser abacaxi que você vai colher. Não pode quem planta abacaxi colher uva. E ele fez o seu pré-julgamento acerca do seu pai. Por quê? Nem o pai sabia o que estava acontecendo com ele, porque nem sabia onde ele andava. Nem ele sabia como o seu pai estava. O que vinha na mente dele? Meu pai deve não me aceitar mais. Meu pai
já deu a herança, já deu o que eu disse que tinha direito, ele já não tem mais nenhum compromisso comigo, nenhuma responsabilidade. Se eu chegar lá agora, ele vai dizer: olha, você não é mais meu filho, se vire, vá viver a sua... 1001 pensamento passou na mente daquele garoto. E o pai? Desde o dia que ele saiu, o pai ficava na varanda, de olho na estrada, dizendo: hoje meu filho volta. Terminava um dia, o filho não voltava, o pai passava a noite em oração. No outro dia o pai, ele chega hoje. Ou seja, número 1, o pai não se esqueceu do seu filho. Apesar do seu filho ter sido injusto com ele, mas ele não se esqueceu do seu filho. Número 2, aquele pai não perdeu a esperança de rever o seu filho. Terceiro lugar, aquele pai não foi atrás, porque pelos recursos que ele tinha, podia investigar e procurar os meios de chegar a ele, mas o pai não foi, não. Ele tem livre arbítrio, ele pode escolher o que ele quer melhor para ele. Então, se ele foi e está feliz, continue feliz e abençoado. Mas, se a vida não lhe sorrir como ele está esperando, ele vai voltar. Glória a Deus. Porque se aquele pai fosse para trazê-lo, ele iria voltar cheio de direito. Não queria vir não, mas o senhor foi atrás de mim. Lá estava bom. Mas escuta, aquele moço, ele volta. Quando ele cai em si, se arrepende profundamente no seu coração, versículo 18, ele toma uma decisão. 18, e levantar-me-ei confissão. Pai, pequei perante os céus e diante de ti. Versículo seguinte, 19. Não sou digno. Ele reconheceu que ele era o errado. Ele reconheceu. E quando ele reconhece, ele diz: não sou digno de ser chamado de teu filho, mas trata-me como dos teus trabalhadores, e outra tradução, empregado. Versículo 20, tomada de decisão. Vamos lá, todos, 1, 2, 3 e já. Aleluia. Para a surpresa dele, quando ele apontou na estrada que dá para a casa principal, de longe, o pai o viu e o pai o reconheceu. Apesar dele não estar a mesma figura que saiu. E aquele pai nem esperou que ele chegasse, se projetou a ele, correu ao seu encontro. Imagine ele sujo, descalço, cabelo e barba grande, fedido, mas o pai se agarrou com ele, que nem saber dessas coisas. Glória a Deus.
O nome disso é graça. E aquele filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22, o que foi que o pai disse? Versículo 23. Aleluia. Alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessite de arrependimento. Versículo 24, o pai disse o quê? Meu, pronome possessivo, ele é meu e meu. Meu filho estava morto e reviveu. Pronto. Escuta. A primeira crise daquela família foi a saída do filho de casa. Imagine quantas noites aquela família ficou sem dormir. Quantas lágrimas aquela mãe, normalmente as mulheres são mais sensíveis, quantas lágrimas aquela mãe não derramou de noite, tirando o sono do seu esposo, na lembrança daquele filho. Preocupada, o que terá acontecido com ele? Será que ele ainda está vivo? Será que ele não foi assaltado? Será que ele não foi? E ele lá, ó, nas farras. Mas agora a crise terminou. Diga, a crise terminou. Pensou aquele pai, mas na verdade não tinha terminado ainda. O pai começou agora uma grande festa naquela fazenda. Uma grande festa. E de repente começa outra crise. O que para uns foi alegria, para outros foi tristeza. A família estava, entre aspas, feliz. O pai estava feliz, a mãe estava feliz, o filho que voltou estava feliz porque foi bem recebido e até uma festa fizeram para ele. Os empregados estavam felizes, mas de repente chega do campo quem? O seu irmão mais velho. E quando o seu irmão mais velho chega, que vê aquele barulho, que via as danças, perguntou aos empregados. Nem entrou em casa, perguntou antes de entrar: o que é que está acontecendo por aqui? Disse: está sabendo não? Disse: não. Disse: o teu irmão chegou, rapaz. Ora, ele devia ter ficado como? Alegre. Quantas noites ele não viu seu pai e sua mãe chorando por conta daquele irmão que foi embora? Mas ele não ficou alegre, não se alegrou. Ele foi revoltado. E disse: eu não entro nessa casa não. Aí começou uma outra crise. Glória a Deus. Versículo 28. Me ajudem. Indignado. Foi o que ele disse? O pai foi ao seu encontro. Por quê? Eu acho que na indignação dele, ele disse palavras que não devia ter dito, alterou a voz. E o pai ouviu, saiu. Isso é o outro filho que chegou. Vou ver o que é que está acontecendo lá. Versículo 29. Irmãos, ele estava exigindo
direitos que ele não tinha. Isso acontece no nosso meio. Pessoas que se acham no direito de destaque e que têm inveja de outros que acaba de chegar e recebe destaque. E a pessoa diz: por que fulano chegou agora? Por que não eu? Estou tanto tempo, pastor, na igreja, o senhor nunca me viu. Eu nunca lhe vi? Não. Não sou eu quem tenho que lhe ver. Quem tem que lhe ver é Jesus. E Jesus lhe vendo e tendo alguma coisa para você, aí ele me diz. Só para que vocês tenham uma pálida ideia do que eu estou falando. Agora há pouco eu chamei o presbítero e disse: presbítero, como é o nome daquele irmão? Eu estou vendo o irmão, mas nem o nome dele eu lembro. E a gente só faz isso por uma revelação ou por uma investigação. Glória a Deus. Mas quando vem essa investigação, aí a gente pega aquela pessoa e vai apresentar a Deus: Senhor, este irmão aqui, sobre ele diga alguma coisa, para depois a gente conversar com ele. E às vezes tem alguma coisa que precisa de reparos, e a gente vai começar logo no cinturão para tirar as coisas fora do lugar. Lapada para aqui, lapada para lá e tal. E depois bota o prumo: agora está certo. Sim, meu irmão, é porque Deus tem esse negócio aqui com você, vamos conversar. Aleluia, amém. Oh, glória. Então aquele filho, ele, veja quantas coisas ele disse ao pai: te sirvo há tantos anos, te sirvo há tantos anos. Outro dia, alguém daqui disse para mim assim: eu estou servindo há tantos anos. Em outras palavras, é sua obrigação de fazer por mim alguma coisa, porque eu estou servindo. Tá. 2 tapas, um do lado e outro do outro. Ou seja, porque eu estou te servindo, o senhor não tem direito sobre mim de me corrigir em nada. Não, eu tenho na igreja 30 anos. Foi eu que coloquei as primeiras pedrinhas aqui. Então já tenho o direito de mandar também. Aí daqui a pouco vai ter o direito de se aposentar também. Falar com Jesus. Há tanto tempo te sirvo. Número 2, nunca transgredi o teu mandamento. Ou seja, nunca pequei, nunca fui disciplinado. Nós temos pessoas assim aqui, que nunca pecaram, que nunca foram disciplinadas ou disciplinados. Mas Deus não mandou colocá-los em lugar nenhum. E outro que já recebeu 2, 3 disciplinas, aí Deus disse: coloque ali. A gente: Senhor, essa pessoa disse sim. Lembra de Saulo? Ananias disse: Senhor, o Senhor deu uma visão, disse: olha, é Saulo. E Saulo disse sim, vá lá, faça uma oração e deixe ele curado e batizado com o Espírito Santo. Ele disse: Senhor, aquilo é uma praga, aquilo tem feito a gente sofrer perseguição. Perseguição, é um homem violento e mau. Aí Deus disse: para você, Ananias, para mim ele é um vaso escolhido.
E agora vamos brigar com Deus? Olha, senhor, o senhor está errado aqui. Então aquele moço se achou do direito e ele disse: nunca transgredi o teu mandamento, nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vamos ver o que ele disse. Ele chamou Deus, ele chamou o pai de injusto. Vê se ele não chamou. Nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Senhor, olha, para mim o senhor é mão fechada, o senhor é ruim, o senhor não presta. E tem filho assim que diz ao pai que o pai não presta. Glória a Deus. E o que foi que o pai disse para ele? Vamos lá? Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são. Número 1, ele não sabia que todos os dias o pai estava com ele. Tem crente assim, que não sabe que o pai está com ele todos os dias. E tem crente também, que não sabe que tudo que é de Deus é dele. Olha para quem está perto de você. Pergunta: você sabia que tudo que Deus tem é seu? Mas pastor, eu não tenho nada. Porque não pede. Ou pede a pessoa errada. Glória a Deus. Ora, você tem quem lhe dê, e dê o que você precisa. Aí você não vai pedir a pessoa. Vai pedir a pessoa errada. Aleluia. Aleluia. Aí o filho desabafa: vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Vindo, porém, este teu filho. Ele devia ter dito: meu irmão chegou, vindo meu irmão, mas ele disse: este teu já levantou um muro de separação entre ele e o irmão. Escuta, irmãos, não levantem muros de separação, construa pontes de comunhão. Aleluia, aleluia. E o pai disse, versículo 31, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Agora, entenda uma coisa, aí vem uma aula de consciência. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então era justo, ou é justo, o que nós estamos fazendo. Estamos aqui com alegria, não alegria porque ele gastou a parte da herança, não alegria porque ele gastou com prostitutas, não alegria porque ele foi para bordéis, não alegria, não é isso a nossa alegria é porque ele estava morto. Que morto espiritualmente, mas agora ele está vivo e agora ele está em casa. Aleluia. Então é justo que a gente se alegre. Aleluia. Vamos lá. Concluir. Conclusão. O problema daquele filho mais velho estava no coração. O coração daquele filho mais velho não era tão bom quanto era do filho mais novo. O filho mais novo saiu de casa
enganado. Enganado pelo seu próprio coração, que a Bíblia diz que é falso e enganoso. Há coisas que a gente faz enganados. A gente acha, a gente pensa. E às vezes a gente nem aceita conselhos, porque a gente acredita que é daquela maneira. E só descobre que não é como estávamos pensando quando quebramos a cara. Mas aí o coração da gente é bom, e a gente faz o quê? Se arrepende e volta atrás. O outro não. O outro estava vendo uma realidade de vida nova, de alguém que estava morto e estava vivo, que estava perdido e foi achado. Ora, ele ouvia as orações dos pais, pedindo que Deus mandasse aquele filho de volta. E ele estava vendo o cumprimento de um grande milagre. E ele devia ter pelo menos se alegrado do Senhor, dizendo: Deus mandou o meu irmão. Não, ele ficou revoltado, porque o coração dele era de Faraó, era duro. Glória a Deus. E a Bíblia conclui dizendo que o pai estava dando um conselho àquele seu filho, acordando a mente dele, levando ele a cair em si. Mas a Bíblia termina o texto sem dizer se ele caiu em si ou não, se ele entrou em casa ou não, se ele perdoou ao pai ou não, se ele abraçou o irmão ou não. Fica por conta de você concluir essa história. Aleluia. Se você não conseguir concluir lá aqui, quando chegar lá no céu, você procura qual dos dois moços vai estar lá. Aleluia. E seguramente o mais moço você vai encontrá-lo lá. O mais velho eu não sei, porque existem aqueles que se perdem fora de casa, longe de casa. Mas existem aqueles que se perdem dentro de casa. Está dentro da igreja. Tudo que é de Deus é dele. Deus manda alimento para ele. Deus cuida da saúde e da vida dele. Aleluia. Mas ele não vê nada disso. E quando o outro recebe uma bênção, ele fica revoltado. Por quê? Porque ele acha que a bênção era para ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maraísa vai cantar.